Tenho tido crises frequentes de ansiedade e agora eu estou em dúvida. Será que eu preciso me preocupar com o que eu estou sentindo? Será que a minha ansiedade é patológica ou é uma ansiedade normal? Se você chegou nesse vídeo, obviamente você tem essa dúvida e eu estou aqui para te ajudar a esclarecer de uma vez por todas. E para isso, vou utilizar algumas perguntinhas básicas para te ajudar a chegar nessa resposta tão esperada, ok? Primeira pergunta para a gente já ir de cara resolvendo o problema é o seguinte: há quanto tempo você percebe que as crises de ansiedade elas começaram a acontecer e elas têm sido aí mais frequentes? Psi, por que é importante entender há quanto tempo eu tenho crises de ansiedade? Por quê? Para a gente caracterizar uma ansiedade como patológica, a gente vai pensar aí cerca de 6 meses mais ou menos, sentindo esses sintomas e sintomas recorrentes, sintomas que de fato ali vão interferindo no seu dia a dia. Então, se existe mais ou menos 6 meses que você já percebe que a sua ansiedade aumentou e tem sido bem difícil de lidar, assim a gente já começa acendendo um sinalzinho de alerta, ok? Se a sua ansiedade ela tem menos tempo que isso e você percebe que é algo pontual, tem alguma coisa específica que está acontecendo, né? Talvez você não precise se preocupar tanto, mas vamos para as próximas perguntas para conseguir entender de fato se a sua ansiedade ela é patológica. Segunda pergunta que você precisa se fazer: eu tenho tido crises de ansiedade que são frequentes? Por que essa pergunta precisa ser feita? Porque quando existe um transtorno de ansiedade, é comum que hajam crises frequentes, se esse transtorno ele não foi tratado adequadamente, ok? O que é uma crise frequente? Vamos lá. Uma pessoa que não tem um transtorno de ansiedade, não tem um problema com ansiedade, ela vive a vida ali naturalmente, sabe? Vive, vai fazendo as coisas dela e a ansiedade que ela sente não é uma ansiedade que chega a se transformar em uma crise. Mas quando eu começo a ter crises e essas crises acontecem frequentemente, então toda semana eu tenho crise, ou todos os dias eu tenho crise. Às vezes eu tenho 2 crises no dia. Passa a semana inteira, eu tenho uma segunda, tenho uma quarta, 3 vezes por semana. Então são frequências anormais. Já dá pra gente um sinal de alerta muito importante de que há uma grande possibilidade da sua ansiedade ser patológica, ou seja, está completamente fora de controle. Outra dúvida que você precisa responder, outra pergunta que você precisa responder é a terceira pergunta: a ansiedade, ela atrapalha a minha vida? O que é uma ansiedade que atrapalha a minha vida? Vamos lá. Se eu preciso fazer uma apresentação na faculdade, na escola, e a ansiedade ela tá ali de modo que eu não consigo executar a tarefa. Muitas vezes eu desisto porque essa ansiedade ela tá muito alta. Ou eu acordei ali num dia comum e já acordei com um desconforto significativo e eu passei o dia inteiro sentindo uma ansiedade, sentindo uma agonia. Outra coisa, insônia frequente, então não tenho conseguido dormir bem porque os meus pensamentos ansiosos eles têm sido muito frequentes. Perceba comigo que isso é uma ansiedade que atrapalha a sua vida, ou seja, você não consegue viver naturalmente, você não consegue passar os seus dias sem que a ansiedade ela interfira e muitas vezes impeça você de alcançar os seus objetivos. Se a sua resposta é sim, Psi, a ansiedade ela atrapalha a minha vida. Faz tempo que eu não durmo bem, faz tempo que eu não consigo realizar as minhas tarefas, então eu vivo procrastinando. Faz tempo que eu ando muito irritada e brigando com as pessoas que são importantes para mim, eu não consigo me controlar.
Então, a ansiedade atrapalha mesmo a minha vida. Então, se você responde isso para mim, há sim uma grande chance de a gente estar falando de uma ansiedade que é patológica, uma ansiedade que não se resolve de uma hora para outra. Então, diante disso, né, essas são as 3 perguntas que eu quero que você se faça, que já são excepcionais para você entender se a sua ansiedade ela é patológica ou é uma ansiedade normal. Se aqui no final você entendeu que a sua ansiedade é patológica, o que é necessário fazer? Primeiro, entenda que não adianta tomar chazinho. Ah, Psy, mas eu tomo um chazinho calmante que diz que é maravilhoso e resolve. Não resolve, tá? Melhora o sintoma na hora que você toma, mas depois a sua ansiedade ela volta com tudo e os problemas continuam acontecendo. Então não adianta tomar chazinho, não adianta florais, não adianta. O que você precisa? Você precisa iniciar a sua terapia em terapia cognitivo-comportamental e fazer o seu tratamento para aí sim você ter uma remissão significativa dos sintomas e conseguir viver a sua vida normalmente, ok? Então, se você chegou até aqui e entendeu que de fato a sua ansiedade é patológica, você precisa urgentemente buscar ajuda. Se você não buscar ajuda, há uma chance muito significativa de esse transtorno ele ir se agravando e as coisas ficarem cada vez piores, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha tirado de uma vez por todas essa dúvida. Busque ajuda, porque você precisa ter uma boa qualidade de vida. A ansiedade não pode mais continuar te atrapalhando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia aqui tem novidade, tá bom? E me segue também no Instagram, porque por lá você consegue falar comigo um pouquinho mais de perto, acompanhar minha rotina, acompanhar todos os conteúdos que também eu posto lá diariamente. Aqui, @FialhoPsi, eu espero por você. É isso, se cuide!